Oi, pessoal. A aula de hoje é sobre a formação dos Estados Unidos. Eu vou dividir esse assunto em 5 partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre a colonização inglesa da América do Norte. Depois eu falo sobre a Revolução Americana. Em seguida, vamos ver a expansão territorial dos Estados Unidos. Depois, a Guerra Civil Americana, ou Guerra da Secessão. E eu vou concluir comentando sobre a situação do negro nos Estados Unidos após a Guerra Civil. Ok? Então vamos lá. Então, o assunto é a formação dos Estados Unidos, um período que vai do início do século XVII até a segunda metade do século XIX. Vamos dividir esse estudo em 4 fases principais. A primeira fase é a fase da colonização britânica na costa leste da América do Norte, onde foram estabelecidas as 13 colônias. Depois vamos falar da Revolução Americana, em seguida da expansão territorial. Depois falamos da Guerra da Secessão e em seguida eu concluo comentando sobre sobre a situação do negro nos Estados Unidos após a Guerra da Secessão. Ok? Aqui vocês têm um mapa da colonização europeia da América do Norte até meados do século XVIII. À direita, na costa leste da América do Norte, uma cor meio salmão, vocês têm as 13 colônias inglesas, estabelecidas aí nesse processo de colonização da região entre o século XVII e o século XVIII. Em azul claro, vocês têm as áreas ocupadas pela França no mesmo período. Daqui a pouco a gente volta a esse mapa. Então, de fato, as 13 colônias inglesas foram estabelecidas na costa leste do atual Estados Unidos, território, na época, habitado por índios, sobretudo das etnias iroqueses, ou da etnia iroquesa, e do grupo Algonquin. Boa parte desses índios foi exterminada no processo de colonização, algumas tribos acabaram se aliando aos colonos na Grã-Bretanha, mas de uma forma geral eles perderam suas terras, eles foram em grande parte dizimados. E vai ocorrer um conflito no período de colonização que vai marcar toda essa fase inicial da formação dos Estados Unidos entre essas tribos e os colonos. Na medida em que eles iam ocupando aqueles territórios, a tendência, naturalmente, é que houvesse um conflito entre a população nativa e esses colonos de origem britânica. As origens das 13 colônias estão nessa colonização britânica no século XVII e no século XVIII, mas reparem bem, a colonização ela se deu de forma diferente dependendo da região que a gente analisar. Então, por exemplo, na parte sul das 13 colônias, onde o clima é mais quente e úmido do que o da metrópole, e onde é possível cultivar produtos que não tinham como ser cultivados na metrópole, na Grã-Bretanha, lá a gente vai ter uma colonização de exploração tipicamente mercantilista, com o estabelecimento do famoso sistema de plantation, ou seja, um latifúndio, uma grande propriedade rural, com monocultura, exportação daqueles bens agrícolas. Nessa época foi basicamente o tabaco, o fumo do tabaco. Mas já no finalzinho do período colonial eles começam a plantar algodão. O algodão depois superou o tabaco, mas no período colonial era basicamente o tabaco. Nesse tipo de colônia predominou a escravidão negra, de negros importados da África. Formou-se uma elite colonial que era uma aristocracia rural, os proprietários dessas plantations. A colonização do Sul começou formalmente em 1607 com a fundação de Jamestown, na Virgínia. Porém, na parte norte, onde o clima é um clima temperado, semelhante ao da metrópole, a vegetação semelhante também à da metrópole, razão da parte norte ter sido chamada de Nova Inglaterra, lá a colonização foi de outro tipo, foi uma colonização de povoamento, recebendo imigrantes da metrópole que fugiam ou da perseguição religiosa, naquela época dos conflitos religiosos do século XVII, ou que buscavam melhor oportunidade de vida. Então lá a gente vai ter o aparecimento de pequenas propriedades de apolicultura, porque lá o que podia ser cultivado também na própria metrópole. Não fazia sentido você investir em grandes propriedades monocultoras naquela região. Por outro lado,
Nessa região a gente vai ter o desenvolvimento da indústria madeireira, da indústria naval, da indústria pesqueira. Lá predominou o trabalho livre, existiu escravidão também, mas predominou o trabalho livre. Além da escravidão, existiu um outro tipo de trabalho compulsório, chamado servidão de contrato ou servidão temporária, de imigrantes pobres que não tinham dinheiro para poder pagar a passagem de navio, né, da Inglaterra até as 13 colônias. Então eles faziam um acordo ou com o capitão do navio, que pagava a passagem para eles, e depois ele ficava endividado com o capitão. O capitão, em seguida, passava essa dívida para um grande proprietário rural que procurava mão de obra barata. Aí esse imigrante virava um servo daquele grande proprietário até conseguir pagar a sua dívida num prazo estipulado. Aí vai depender de cada caso, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Muitas vezes o contrato era feito diretamente pelo grande proprietário, né, que o grande proprietário que pagava a passagem de navio. De toda forma, era uma servidão temporária e quando terminava essa servidão, aí aquele trabalhador virava um trabalhador livre. Nesse tipo de colônia surgiu uma outra elite, uma burguesia colonial, proprietária dessas empresas de madeira, né, de indústria naval, né, indústria pesqueira. Também a gente vai ter o crescimento de uma classe média de pequenos proprietários rurais, né, de camponeses, que eram pequenos proprietários rurais. O padrão de vida desse pessoal era superior ao dos camponeses, pequenos proprietários na Europa. A possibilidade de uma pessoa ascender socialmente no norte das 13 colônias inglesas era muito maior do que na própria metrópole, até porque a oferta de terra era maior. Quer dizer, o problema central para esses imigrantes era tomar a terra dos índios, mas conquistando aquelas terras, eles não têm acesso à terra que era impossível lá na metrópole. Oficialmente, a colonização do norte começou em 1620, portanto, depois da colonização do sul, com a fundação de Plymouth, em Massachusetts, pelos famosos pais peregrinos, né, puritanos. Reparem que as 13 colônias não surgiram de repente. Elas começaram a ser criadas a partir do início do século XVII. O processo foi concluído na primeira metade do século XVIII. Agora, independente de ser na parte norte ou na parte sul, essas 13 colônias tinham aspectos comuns. Primeiro, que é uma estrutura descentralizada, claramente descentralizada. Não havia um governo central. Não havia uma figura de um governador geral ou de um vice-rei, como, por exemplo, havia no Brasil colonial. A capital do Brasil colonial é Salvador no início, depois foi o Rio de Janeiro. Não havia essa capital aí nas 13 colônias. Cada colônia era uma colônia separada da outra. E as 13 colônias também estavam associadas, ou tinham como um aspecto comum, uma situação que foi chamada de negligência colonial ou negligência salutar, que foi uma política colonial mercantilista do governo britânico, mas muito frouxa, muito frágil. Então, por exemplo, cada colônia tinha uma assembleia colonial com grande autonomia. Uma autonomia assim, relativa, né, obviamente, para o sistema colonial. Mas eram essas assembleias, por exemplo, que decidiam o salário dos governadores. E elas é que aprovavam também as taxas, os impostos, pelo menos parte dos impostos, que eram impostos, inclusive, baixos. Inicialmente se pagava menos imposto nas 13 colônias do que na própria metrópole. Né? O pacto colonial, portanto, era muito fraco, o controle da metrópole era muito fraco. Isso permitiu que na Nova Inglaterra, nas colônias do norte, surgisse o famoso comércio triangular. Vejam só nesse mapa. À esquerda, vocês têm o comércio triangular normal no sistema colonial. A metrópole, né, no caso lá, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, enviando produtos para a África, onde eram trocados por escravos. Aí os mercadores britânicos levavam os escravos para o Caribe, onde existiam também colônias britânicas, ou para o sul, né, das 13 colônias, trocavam, vendiam os escravos e compravam ou açúcar, né, compravam melaço, compravam tabaco e levavam para a metrópole. Isso no quadro da esquerda. Agora, olhem o quadro da direita. Esse comércio triangular era praticado diretamente pelos comerciantes do norte, da Nova Inglaterra, das colônias do norte. Olha lá, eles levavam produtos lá para a África, trocavam por escravos, levavam os escravos para o Caribe, né, para as colônias britânicas no Caribe, mas também forneciam para as colônias da Holanda, para as colônias da França. Trocavam esses escravos, vendiam os escravos, né, e compravam melaço, açúcar,
levavam lá para a Nova Inglaterra, transformavam esse açúcar em rum e depois levavam esse rum e outros produtos locais para a África, onde eles trocavam por escravos, acumulando capital. Quer dizer, era um sistema colonial que abriu uma brecha, criou uma brecha que permitiu aos comerciantes coloniais do norte acumularem capital. Ok? Vou fazer uma pausa aqui para não ficar muito longo esse vídeo e já continuo.